Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo deste mundo corporativo que hoje vai dedicar-se a falar sobre inovação na educação e gestão de pessoas. E o nosso convidado é Daniel Orlean, sócio-diretor da Fero, especialista em inteligência organizacional e gestão do conhecimento pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daniel Orlean, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no mundo corporativo. Tudo bem com você? Tudo bom. Agradeço aí também a oportunidade de falar sobre educação, esse assunto importante hoje para o crescimento do país e das organizações também. Como falar em educação, gestão de pessoas que passam pela necessidade de treinamento, proteção, em corporações que parecem cada vez mais contaminadas pela necessidade do resultado, com pessoas tendo o seu tempo 100% dedicado à produção? Bom, Milton, essa é uma questão que hoje, se você chegar e conversar com o diretor, com o presidente de uma grande empresa, você vai ver que a consciência da importância da educação vem crescendo cada vez mais. A gente percebe que a gente só consegue aumento de qualidade e produtividade investindo nas pessoas. Seja você uma empresa de óleo e gás, mineração, telecomunicações, serviços, todo o seu resultado passa pelas pessoas. Então, se você não investe nas pessoas, você não consegue ter uma maior produtividade. Se você não busca, ter pessoas mais competentes, mais preparadas, você vai ser passado pela sua concorrência muito rapidamente. Quer dizer, você tem que convencer também o gestor daquela empresa de que esse investimento, de que esse trabalho, esse tempo que vai ser determinado para a educação organizacional, isso vai dar resultados depois na produção. A palavra-chave é investimento, né? Mais do que considerar a educação como uma despesa, a gente tem que mostrar para as organizações que investir, seja 1 hora por semana, sejam 40 horas dentro de uma mesma semana, aquilo vai trazer um resultado palpável, um resultado tangível. Hoje você não diz mais que você vai educar porque é importante educar, você diz que você vai educar porque você vai diminuir a quantidade de erros, você vai aumentar a produtividade e onde você vai mostrar esse aumento de produtividade. Então é convencer realmente e criar essa cultura de investimento na educação corporativa. As empresas brasileiras estão convencidas disso? Olha, é um processo de construção, né? E principalmente nos últimos anos. Todo esse crescimento do país, o grande investimento em infraestrutura, o pleno emprego, né, ou cada vez menos desemprego que a gente encontra, tem gerado uma guerra pelos talentos, um apagão, né, que se fala muito por aí, de pessoas capacitadas e comprometidas para gerar um bom resultado. Então, ou elas se convencem por conta própria, ou o próprio mercado empurra essas grandes empresas, ou médias, ou empresas de todos os tamanhos em prol disso. Agora, Daniel, por que existe essa carência de mão de obra no país? O que leva a essa situação? Nós temos uma frase assim, que é quase um jargão no Brasil, diz, o brasileiro é um empreendedor nato. Mas quando se vai para dentro das corporações, o que se identifica é uma série de dificuldades no sentido de empreender ideias, inclusive dentro da corporação. A gente viu recentemente uma pesquisa que mostra, se a gente pegar o verdadeiro perfil de empreendedor, menos de 2% da população e da população corporativa apresenta essas características. Mas voltando um pouco até na própria história do nosso país, o investimento em educação, né, na verdade não era considerado um investimento. E as próprias pessoas que passavam pelo processo educacional brasileiro consideravam aquilo um fardo e não algo que era importante para o Brasil. Então a gente vê, por exemplo, pegar um caso bem específico. Hoje o Brasil forma entre 30 e 32 mil engenheiros por ano. A gente precisa, dado o crescimento planejado, formar em torno de 60 mil engenheiros por ano. Então, se as organizações não acordarem para isso, a gente realmente vai parar. E vai parar não porque falta crédito ou porque falta infraestrutura, mas porque vai faltar gente. Aliás, me permite aqui fazer um parênteses nessa nossa conversa, já que nós estamos falando aqui em educação de pessoal. Você citou aí perfil de empreendedor. Que perfil é esse? Certo. Na verdade, não é um perfil, né, mas um conjunto de características de saber correr riscos calculados, saber encontrar oportunidades, explorar oportunidades, saber planejar, saber efetivamente envolver as pessoas, contratar pessoas, vender um sonho e construir tudo aquilo que vai levar o sonho adiante. Então é um conjunto de características, conhecimentos, habilidades, mas principalmente uma atitude empreendedora que vai levar um sonho, uma ideia para um negócio ou mesmo para um projeto dentro de uma empresa. São características natas ou são características que se desenvolvem no cidadão? Essa pergunta ela é interessante porque há uma discussão, né, no setor educacional se empreendedorismo
se nasce empreendedor ou se aprende a ser empreendedor. Eu particularmente passei por esse processo de formação de empreendedorismo. Eu imagino que eu tinha características potenciais para me transformar em empreendedor, mas por conta de um processo de educação, de planejamento, de explorar oportunidades, é que hoje eu sou empreendedor e que hoje, né, eu tenho a minha empresa. Agora, por que apesar de tudo isso, e você falou agora há pouco da importância do investimento nessa educação de pessoal, ainda é pequeno o número de empresas bem-sucedidas quando se fala em implementar soluções na gestão do conhecimento, quando se fala em preparar essas equipes para o desenvolvimento de uma ação, de um trabalho? Então eu vou inverter a sua pergunta. Vamos buscar empresas que são bem-sucedidas, que todos conhecem, né? Então a gente pode falar, por exemplo, né, da maior mineradora como a Vale. A Vale Invest tem uma área focada em desenvolver as suas pessoas, desde formação técnica até formação de liderança. É um caso que todo mundo conhece como grande sucesso e que ao longo dos últimos anos vem investindo fortemente nisso. A Embraer também, que é um caso de sucesso brasileiro, que investe muito em gestão de pessoas, em formação de pessoas. Então são dois casos que mostram, talvez não muitas empresas sejam bem-sucedidas, né, com casos clássicos de educação, mas as empresas que são bem-sucedidas certamente investem em educação e formação de pessoas. Mas talvez não haja também um investimento errado na formação de pessoas, uso de metodologias ultrapassadas, ideias que já não condizem mais com a realidade desse mercado que nós temos? Isso é fato, né? Eu costumo dizer que o público que a gente encontra hoje dentro de uma organização é muito diferente do público que a gente encontrava 10, 20 anos atrás. Mas é pior que isso, o público que a gente encontra hoje dentro de uma organização é diferente do que era no ano passado. Então a gente começa a ver diferentes perfis, diferentes gerações compartilhando esse ambiente de trabalho, desde o que a gente chama de nativos digitais até pessoas que trabalhavam, né, em estruturas mais clássicas, numa sociedade industrial. Então, a gente não pode buscar como metodologia educacional, como estratégia educacional, aquele velho modelo de ensino em sala de aula, 8 horas diárias, 40 horas semanais. A gente tem que buscar inovação nessa educação. A gente tem que conseguir buscar o estilo de aprendizagem da nossa equipe, dos nossos colaboradores, e explorar como que cada um aprende diferente. Nós estamos conversando com o Daniel Orlian e você pode participar dessa nossa conversa também pela internet, mandando a sua pergunta ou pelo Twitter, o @Jornal da CBN, ou pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Pergunta do ouvinte internauta para o Daniel. O Robson quer saber o seguinte: a sensação que tenho, com base nas empresas em que já trabalhei, é de que no Brasil os empresários veem o treinamento e cursos para funcionários como um gasto. Considero que o colaborador já deve chegar pronto na empresa. Por que essa mentalidade? Essa mentalidade realmente existe, que está muito relacionado àquilo que nós conversamos logo no início hoje desse mundo corporativo. Essa mentalidade existe, mas ela deixa de ser a mentalidade dominante nas organizações, por dois motivos. Primeiro, porque é cada vez mais difícil você encontrar os profissionais preparados. Para dar um exemplo, não do Brasil, mas do exterior, as empresas nos Estados Unidos investem muito mais em formação e educação de adultos do que todas as universidades juntas. Então, isso é uma realidade. Se o empregador, se o empreendedor ou se o executivo não reconhecer que ele faz parte desse processo, que ele precisa investir, a empresa dele vai perder espaço no mercado. E a outra, que investe em desenvolvimento, investe em educação, vai ter resultados bastante claros. A gente consegue mostrar isso com casos, com indicadores, né, com empresas que investiram e que tiveram resultados muito melhores do que quando não investiam. Você se referiu agora, por exemplo, ao trabalho desenvolvido pela Vale. Eu fico pensando o seguinte: a complexidade desse trabalho, à medida que você não só está trabalhando com uma quantidade de pessoas muito grande, mas pessoas que vivem em culturas completamente diferentes, são pessoas ligadas a outros países, a outras histórias. Como é que se aplica um método, um modelo de treinamento, de gestão de pessoal com essa diversidade? Tá, então a primeira coisa que tem que estar clara na cabeça do profissional da área de educação e do executivo que vai investir nisso é qual é o objetivo educacional que você quer chegar. E esse objetivo educacional ele tem que estar ligado a um objetivo de negócio. Hoje as empresas só investem em educação se elas tiverem clareza de qual é o objetivo de negócio que ela vai conseguir alcançar. Então vamos imaginar assim a Vale, que está em 38 países diferentes no mundo inteiro, está no Brasil todo, né, que tem desde o profissional que está alocado numa usina, numa mina, até um gestor, um líder que está dentro, né, da corporação.
todos esses profissionais têm que ser desenvolvidos, é claro que de formas diferentes e em competências diferentes. E cada profissional tem um estilo de aprendizagem, né, mais ativo. Então existem profissionais que aprendem melhor lendo, ouvindo, fazendo, participando de uma ação. Então, tendo clareza do objetivo de negócio, do objetivo educacional, a gente tem que criar um programa educacional que otimize esse perfil e otimize esses objetivos. Que pode ser desde um jogo educacional a ser aplicado em todas as unidades, ou uma palestra, ou um curso online, ou um curso que vai estar disponível no celular, no tablet, no computador, dentro de um ambiente presencial. Objetivo educacional junto com estratégia educacional aplicada a cada público. Outra pergunta de ouvinte internauta, no caso aqui, a ouvinte internauta. Fátima, no geral, quais são as empresas que mais investem na formação de pessoas? Que tipo de treinamento é o mais procurado? Ótimo. Na verdade, são duas perguntas. Sim. Hoje em dia, eu seria injusto se eu falasse que são tipos de empresas específicas. Como eu falei antes, empresas que têm sucesso fatalmente têm investido em educação. Mas a gente pode citar no Brasil empresas como Vale, como Vivo, como Natura, como Embraer, né, como o Grupo Votorantim, que são empresas que investem continuamente no desenvolvimento dos seus profissionais. E todo um conjunto de pequenas e médias empresas também que, mesmo não tendo tantos recursos, buscam formas de aprendizado informal, colaborativo para desenvolver as pessoas. E respondendo a segunda pergunta, por mais que a gente sofra no mercado, né, de um apagão de talentos técnicos ou de profissionais da área técnica, o que ainda faz diferença é o comportamento. Então as empresas investem muito no comportamento, na postura, no profissionalismo, no empreendedorismo, que foi uma pergunta que você também já fez. A parte técnica é a parte mais fácil, por incrível que pareça, de ser desenvolvida. Agora a postura, o perfil é que hoje faz a grande diferença. Você citou agora há pouco a Vivo, uma empresa na qual vocês também desenvolveram ações de treinamento, preparação, gestão de pessoal. E é uma empresa que tem uma outra característica, que é o fato de não só ter um grupo de colaboradores extremamente diverso e grande, como também trabalha com um público completamente diferente um do outro, porque são diferentes soluções que são oferecidas no mercado. Como é que se consegue fazer com que haja uma linguagem própria de uma empresa com tanta diversidade? A Vivo é um caso bastante interessante porque ela leva para o seu processo educacional aquilo que ela vende também para o mercado. Então, se eles acreditam, né, até na própria visão e na missão, que o indivíduo conectado pode mais, eles também utilizam todo esse espectro de conexão e de comunicação para desenvolver seus profissionais. Então a Vivo é hoje, né, a empresa de telecomunicações que está presente em quase todo o território nacional e crescendo a uma velocidade muito grande. Então eles têm que treinar desde o vendedor que está numa loja, seja uma loja própria, uma revenda, uma loja autorizada, até um gerente de contas que vai atender grandes empresas. E é realmente um público muito diferenciado, desde aquele que está tendo uma primeira oportunidade de emprego até aquele profissional que já tem uma pós-graduação, um MBA. Para isso, a gente tem que voltar de novo à metodologia educacional. E eles utilizam isso muito bem, desde ensino presencial, ensino à distância, ou na verdade ensino conectado, né? Até o próprio slogan da Escola de Negócios da Vivo é conectado a gente aprende mais, porque se para o mercado conectado a gente pode mais, conectado a gente também aprende mais. Então o uso de mobile learning, que é o uso de aparelhos celulares para aprendizado a qualquer momento, eu estou em transporte de uma cidade para outra, eu posso ter acesso a um podcast, eu posso ter acesso a um conteúdo navegacional dentro de um smartphone, eu tenho um jogo de negócio que vai me desenvolver características profissionais. Então todo o planejamento é feito para essa heterogeneidade do público e também, né, os diferentes objetivos que cada um tem. Se eu vou atender um membro de uma família que quer comprar um smartphone para sua filha, ou se eu vou atender uma grande empresa que vai precisar de 2.000 telefones celulares, eu tenho que estar muito bem preparado para isso. Isso é o que você chama de educação transmídia? Exatamente. A educação transmídia é você utilizar diferentes canais e equipamentos para levar o conhecimento necessário para as pessoas. Então, se eu tenho um conhecimento que eu possa distribuir como uma pílula de conhecimento, por que não utilizar aquele aparelho que está sempre com a gente, né, como o aparelho celular? Hoje, estudos mostram que eu tenho 107 aparelhos celulares para cada 100 pessoas no Brasil. Está tão presente hoje em dia como o próprio rádio ou como a TV na casa das pessoas. Então, por que não utilizar esse mecanismo, esse canal, para levar conteúdo? Por outro lado, por conta do estilo de aprendizagem das pessoas, existem outras que vão aprender melhor presencialmente,
com uma dinâmica, com um jogo, ou então vão aprender com um filme, um videodocumentário ou uma aula transmitida na forma de vídeo. Então o transmídia é você utilizar diferentes canais, e a gente vive numa sociedade multiconectada, para levar esse conhecimento para as pessoas. Esse telefone celular se transforma numa sala de aula? Se transforma numa sala de aula, né? Se transforma, aliás, além muito mais de uma sala de aula. Porque se a gente pensar numa sala de aula tradicional, a gente tem aquele modelo do professor e dos alunos, né? Professor falando, expondo e alunos ouvindo e, em algumas situações, dialogando com aquele professor. No meu telefone eu posso estar em qualquer lugar do mundo, né? Utilizando o meu aparelho celular, o meu smartphone, um plano de dados. Eu posso, ao mesmo tempo, assistir uma aula que está sendo transmitida e consultar, por exemplo, uma base de conhecimento disponibilizada para os colaboradores de uma empresa. Então eu estou multiconectado com vários mecanismos para chegar nessa sala de aula, numa base de conteúdos e por aí vai. Nós estamos conversando com o Daniel Orlean e você pode participar aqui dessa nossa conversa pela internet, mandando a sua pergunta pelo Twitter, o @Jornal da CBN, ou então pelo endereço eletrônico, e-mail, mundocorporativo@cbn.com.br. Pergunta do ouvinte internauta Leandro. Queria saber do Daniel Orlean como as empresas podem engajar seus funcionários em treinamentos de aperfeiçoamento profissional. Gostaria de saber também se só grandes empresas podem investir em educação corporativa, porque só é comum ver isso nas grandes empresas. Tá, então respondendo de novo duas perguntas numa só, a gente tem percebido que cada vez mais as pessoas querem se divertir aprendendo, né? Mais do que ficar sentados ouvindo uma pessoa. Então a gente tem trabalhado muito com um conceito, né, que eu chamo de intertreinamento, que é você juntar entretenimento com treinamento. A palavra treinamento nem é a mais adequada, mas até para formar esse conceito, né, soa bem. Então, o que significa isso? Significa você levar a diversão para o processo de ensino-aprendizagem. Hoje em dia, a gente vê várias organizações investindo em jogos de negócios, seja um jogo online, seja um jogo presencial, ou seja um jogo ligado a uma rede social, né? Então, você tem que buscar para aquele seu público o que motiva aquele público. Alguns vai motivar um aspecto mais ligado ao jogo, que a gente chama de gamification, né? Então você criar missões, você criar desafios e que funciona muito bem para aquela tão chamada geração Y. E por outro lado, você buscar formas que vão mostrar relevância, porque a gente só aprende aquilo que a gente considera que tem relevante, que tem propósito para a gente, para outros tipos de público. E a segunda pergunta, são só grandes empresas que trabalham com isso? Não, não são só grandes empresas. E daí entra uma outra possibilidade que a gente tem visto crescer bastante, que é o uso do aprendizado colaborativo e das redes sociais. Hoje, a gente tem 1 em cada 7 pessoas usando rede social, né, no Brasil e no mundo. O Facebook, o Orkut, aqui no Brasil também, sendo redes sociais utilizadas por todos os públicos que você puder imaginar. Então a gente vê iniciativas acontecendo no Facebook de empresas que publicam cursos abertos para os seus clientes, publicam cursos para os seus colaboradores, fazem com que os colaboradores se encontrem para discutir um tema dentro de comunidades abertas ou fechadas. Então há a possibilidade de até uma pequena empresa se fazer valer de educação corporativa. É só saber utilizar as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje para todo mundo. Há oportunidade, mas costuma-se utilizar essas ferramentas nas pequenas empresas? Sim, a gente já vê grandes resultados, tá? A gente vê empresas que utilizam o e-learning, pequenas empresas que utilizam o e-learning, sejam adquirindo, né, o ensino à distância, seja adquirindo conteúdos prontos de outras empresas, sejam enviando seus profissionais para eventos, ou seja, fazendo com que aqueles profissionais criem grupos de estudo, grupos de discussão e que possam desenvolver uns aos outros. É claro que, do ponto de vista de disponibilidade de investimento, as grandes empresas ainda estão muitos anos na frente disso, mas não é algo restrito a grandes empresas. Daniel, veja como o nosso público também é diversificado e tem interesses completamente diferentes. O Ademir, em vez de ir no Wikipedia, resolveu fazer a pergunta para você. Ele diz assim: ajude-me no trabalho da faculdade. Na sua visão, como podemos definir educação corporativa? Legal. Então, a primeira coisa, educação é você desenvolver as pessoas, né? É você fazer com que elas adquiram os conhecimentos, habilidades, atitudes, ou simplificando, as competências necessárias para fazer seu trabalho diário, seja na empresa, seja no seu dia a dia. E educação corporativa é essa educação voltada para as necessidades das organizações, aquilo que as empresas precisam, né, para cumprir sua missão, sua visão e atingir seus planos de ação. Então, educação, desenvolver pessoas, corporativa para as organizações.
Bom, eu só queria voltar um pouquinho na pergunta anterior que eu fiz para você, quando a gente, provocado aqui por um ouvinte internauta, nós falamos sobre grandes corporações ou pequenas empresas, como se adaptar e como aplicar essa metodologia, se é que estão fazendo. Quanto uma empresa precisa investir do seu orçamento para a educação corporativa? Tá, a gente tem visto hoje, né, referências em torno de 2 a 4% das empresas que são benchmarking, né, das empresas que têm alcançado resultados sustentáveis e satisfatórios com a educação corporativa. Isso é muito ou é pouco? Bom, se a gente imaginar, né, que um investimento em educação pode retornar de 10 a 20% de aumento de lucratividade, isso é realmente algo que vale muito a pena se fazer. Em alguns casos até de 50% a 60% de aumento de lucratividade. Mas o mais importante não é quanto que eu invisto, mas sim em que eu invisto. Não é pagar MBA e pós-graduação para todos os meus profissionais, mas sim identificar que pós-graduação ou que curso interno vai fazer diferença para aquele profissional que eu tenho na minha equipe, dentro da minha organização. Quem é que faz essa avaliação? Quem é que faz esse olhar para saber que critério deve ser aplicado? Se é MBA para todo mundo, se não é, se é um treinamento interno? Quem é que identifica isso? Hoje, né, as áreas antigamente chamadas de recursos humanos, né, e hoje a gente encontra todos os nomes possíveis, gestão de pessoas, talentos, área de gente, têm sido as grandes responsáveis por definir as estratégias de formação de pessoas nas organizações. Antigamente, as áreas de recursos humanos e gestão de pessoas eram áreas tático-operacionais, né? Eram voltadas para departamento de pessoal, pagamento de benefícios. Hoje elas estão alcançando posições estratégicas e muitas organizações já têm até vice-presidências voltadas para a gestão de pessoas. Como o desenvolvimento das pessoas está diretamente ligado ao cumprimento da estratégia de uma organização, isso é responsabilidade crucial de uma área de gestão de pessoas, de uma área de recursos humanos. Então, da estratégia para as competências necessárias a serem desenvolvidas. Daniel, aplicado um método, aplicada a qualquer ação nesse sentido, como é que se mede depois o resultado realmente alcançado, até para identificar se o caminho a ser seguido pela empresa é aquele? Tá. Em algumas áreas isso é mais fácil do que outras, tá? A gente citou o exemplo da Vivo, né, e que investe bastante em suas áreas de vendas e relacionamento com o cliente. Obviamente, existem indicadores muito claros que você tem que buscar quando você investe nesse tipo de equipe, que é, obviamente, aumento de vendas, aumento da qualidade da venda, diminuição de perda de clientes, aumento da satisfação daquele cliente atendido. Então, você precisa monitorar antes de uma ação de treinamento como estão esses indicadores e depois da ação de treinamento como esses indicadores se transformam. É claro que várias outras, né, ações podem impactar, como promoções, campanhas de marketing, publicidade. Porém, a gente isola esses outros fatores e busca aquele tão conhecido termo, né, retorno no investimento. Mas hoje as organizações avaliam em 5 diferentes níveis, né? Primeiro nível de avaliação que você tem que buscar é a reação, ou também conhecido como satisfação com uma ação de desenvolvimento de treinamento, que é efetivamente se aquela pessoa que participou reconheceu que aquilo foi satisfatório. Seja porque ela gostou de participar daquela ação, seja porque a ação foi bem planejada ou porque vai trazer um resultado. Em seguida, a gente avalia o conhecimento, o aprendizado, o quanto que aquela pessoa aprendeu com aquela ação. Na sequência, o impacto no negócio, né? O quanto que a gente conseguiu fazer com que aquele resultado trouxesse, né, algo diferente para a organização. Isso vem junto também com uma mudança de comportamento, que é outra avaliação que a gente faz. E o grande sonho das organizações, mas ainda muito pouco explorado no Brasil, é o quanto que eu consigo avaliar o ROI, o retorno no investimento de uma ação de treinamento. ROI? ROI. Retorno? Return on Investment, né? Tá, que é o retorno de investimento em uma ação. Exatamente. Tá, mas você falou cinco níveis. Né? Então reação? Reação, aprendizado, comportamento, impacto e retorno no investimento. São esses os 5 níveis que devem ser levados em consideração. Por que esse último nível ainda é pouco aplicado? Porque muitas vezes avaliar o retorno no investimento significa você identificar claramente quais são os fatores que influenciam e não influenciam na melhoria do resultado organizacional. Como eu falei, eu preciso isolar, por exemplo, o impacto de uma campanha, né, promocional ou de uma campanha de marketing na melhoria das vendas, que pode ter sido trazida sim por um treinamento melhor da minha força de vendas, ou pode ter sido trazido porque eu baixei os preços ou porque eu tive uma campanha publicitária satisfatória. Então,
As organizações, hoje quase 100% das organizações aplicam avaliação de reação, que é o primeiro nível. E isso vai diminuindo até eu chegar em torno de 5% das organizações que têm clareza do seu ROI em treinamento, o retorno do investimento do treinamento. Então é um processo de construção e de transformação e que cada vez mais a gente consegue construir ferramentas para isso. Bom, mas aí dentro desse grupo de colaboradores que passou pelo treinamento, individualmente alguns conseguem ter um avanço melhor do que os outros. Normalmente, isso acontece por a incapacidade daquele colaborador ou porque o treinamento não foi adaptado às necessidades dele e às características dele. E faço essa pergunta até porque isso, de certa maneira, está ligado com que o Fábio já nos perguntou também pela internet, porque ele gostaria de saber como adaptar a forma de aprendizado em uma empresa com profissionais de diferentes gerações. Nós até já falamos sobre isso hoje. Por isso eu puxo para esse tema. Quando se identifica que um indivíduo naquele grupo não teve o mesmo aproveitamento, normalmente é um problema do indivíduo ou o treinamento não foi aplicado corretamente para ele? Tá. Obviamente as duas situações elas existem, mas em geral os baixos resultados em ações de treinamento vêm de má identificação dos objetivos de negócio, objetivos educacionais que aquela organização almejava e da construção e planejamento daquela ação. Então hoje se investe bastante, a gente investe bastante nisso, no projeto instrucional daquela ação de treinamento. E o que é o projeto instrucional? É desde a análise daquilo que se quer passar até a análise do perfil dos participantes. Então, respondendo até ao Fábio, eu se identificar que eu tenho uma equipe formada por profissionais de gerações mais antigas, que já têm mais experiência do mercado, ações presenciais, ações que envolvem discussão e interação entre os participantes, têm uma eficácia muito boa nesse público. Se eu falar de nativos digitais, são profissionais hoje que estão alcançando, até 2014, a geração Y deve alcançar em torno de 50% das posições de liderança nas empresas. Esse público não aguenta ficar uma hora sentado numa sala de aula, então eu tenho que buscar o uso de redes sociais para desenvolver as pessoas, o uso de jogos de negócio, o uso de dinâmicas, mobile learning e todo aquele conjunto. Então é importante entender qual é seu público, quais são as gerações que aquele público tem e quais são os estilos de aprendizado que mais se aplicam para aquelas características de público. É óbvio que eu posso ter um profissional que já está há 30 anos numa organização que vai aprender muito bem utilizando o celular e um outro profissional de 25 anos que gostaria muito de participar de uma ação presencial. Mas, em geral, isso se identifica com classificações dentro da organização. Bom, para atender aqui as perguntas que são encaminhadas, a Flávia quer saber como a educação transmídia pode ajudar em programas globais de desenvolvimento em empresas. Ótimo, essa é uma pergunta bastante importante, porque imagina uma organização como a gente já citou, como a Vale, que está em 38 países diferentes e que recebe pessoas a todo momento, recebe pessoas desde o Congo, Canadá, Moçambique, Austrália, China, Indonésia, Brasil, Além de serem múltiplas gerações, também tem multiculturas. E aí, em cada cultura, você também consegue aplicar melhor um determinado tipo de mídia, um determinado tipo de abordagem, principalmente até a abordagem, Então, a gente costuma desenvolver ações de treinamento e desenvolvimento que levam em consideração essa cultura daquele profissional. Então, se eu estou desenvolvendo um profissional da China, a minha estratégia vai ser diferente do que desenvolver um profissional no Brasil ou no Canadá. E aí eu vou utilizar mais ou menos determinados canais, equipamentos, estratégias educacionais. Então, de novo, a educação transmídia permite distribuir com mais facilidade o meu conteúdo e efetivamente contextualizar aquele conteúdo rápido para uma geração, para um público ou para uma cultura. O Paulo Rodolfo quer saber o seguinte: as empresas que investem em funcionários também costumam ter alguma política de retenção de talentos? A saída de um funcionário em que a empresa investiu pode ser considerada um prejuízo? Olha, essa pergunta também é bastante interessante e recentemente a gente teve a publicação das melhores empresas para se trabalhar. E se a gente olhar o que faz com que as empresas considerem ser uma melhor empresa para se trabalhar, não é o salário, é a oportunidade de desenvolvimento profissional. E o desenvolvimento profissional passa, sim, pela capacitação e pelo desenvolvimento. A gente também costuma dizer que é mais prejuízo você não investir num profissional e ele ficar lá do que você investir num profissional e ele sair. Porque se você investir num profissional e ele sair, provavelmente uma outra organização também investiu num profissional que você vai poder trazer para aquela posição. Mas você não investir num profissional e ele atuar de uma forma equivocada, baixar a qualidade do seu processo,
atingir não conformidades, você vai ter um prejuízo muito maior do que investindo naquele profissional. A minha empresa não investe em gestão de conhecimento. Faço o quê? Deixo a empresa? Olha, depende muito do seu perfil, mas eu acho que você poderia levar em consideração essa questão do empreendedorismo que você me perguntou e mostrar internamente o quanto que esse investimento vai trazer de melhores resultados para a organização. Sair ou não sair é uma decisão final de cada profissional, mas uma empresa que hoje não investe na formação de profissionais realmente é uma empresa que tem seu futuro comprometido. Agora, uma coisa que é importante dizer: treinamento não é sala de aula, treinamento não é contratar apenas um consultor externo. Desenvolvimento hoje, né, e tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre isso, é dividido em 70%, 20% e 10%. O que significam esses três números? 70% do que a gente aprende hoje nas organizações é com os nossos colegas, é no trabalho. Então, invista também em ações do que a gente chama de on the job, porque aí está a maioria do aprendizado dos profissionais. 20% você aprende com líderes, gestores, mentores. E 10% você aprende com um aprendizado que a gente chama de formal, com cursos e treinamentos. E olha que a nossa empresa, né, tem muita receita nesses 10%. Imagina se as organizações buscassem esses outros 90% que muitas vezes estão escondidos e esquecidos. Daniel Orlean, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você aqui nesse capítulo do Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigado e, novamente, eu acho que esse tipo de discussão é muito importante para as organizações. Esse espaço que vocês estão dando é fantástico. Muito obrigado, Daniel Orlean, que é sócio-diretor da FERO, especialista em inteligência organizacional e gestão do conhecimento pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A você que participou desse Mundo Corporativo, também o nosso muito obrigado pelas suas perguntas e pela sua audiência. Até o próximo capítulo.